Boa tarde, meus amados irmãos, a paz do Senhor amado Jesus Cristo. Arrependei-vos, meus amados irmãos, porque é chegado o reino dos céus. Por que é chegado o reino dos céus? É maravilhoso. Entendeu? Obrigado, Deus Todo-Poderoso, amado Jesus, te amo. Porque Deus mandou o Filho dele para morrer por toda nação, porque só Ele é a paz, só Ele é a luz do mundo. O Pai dele deu o Filho dele para morrer por toda a nação, o primogênito dele para morrer por toda a nação inteira e pagar pelos pecados de toda a humanidade. Carregou uma cruz pesada sobre todos os pecadores, foi entregue nas mãos dos judeus, mandado por Deus, porque tudo é de Deus. Foi Deus que matou o Senhor Jesus, foi Deus que entregou, por quê? Porque é necessário, porque tinha que salvar a humanidade que somos todos nós. Mas foi entregue na mão dos judeus, dos pecadores, os judeus e os ímpios. Que os judeus bateram neles, em vez de dar sapato, e os ímpios também. E agora ele morreu e ressuscitou dentre os mortos. E agora a salvação eterna é só através dele. Por isso, ele foi, assim que ele foi batizado, através de João Batista, sobre as águas, o Espírito Santo assentou nele e já foi encaminhado para o deserto, ser tentado pelo diabo, conduzido pelo Espírito Santo. E ele já veio pregando, quando já chegou na cidade, já veio pregando: arrependei-vos e convertei-vos, que é chegado o reino dos céus, que é ele. A salvação é por decisão, é por os que crê, e é só através dele. Não é através de ídolos, homens, não é através de homens de Deus, aquele que demonstra querer ser mais do que Cristo, diminua a Cristo de tal maneira, diz que Jesus não tem poder, só ele tem poder. Jesus é mito, mentiroso. Guardai, se afastai sempre dos homens malignos. Não tem inveja deles, dos homens malignos. Guardai dos ídolos. Não procurar adorar eles, não se prostrar, procurar se prostrar perante eles, porque é um mentiroso, é um Deus mentiroso. Ai daquele que adorar outro Deus além do Senhor Jesus. Ai daquele se prostrar perante a imagem de esculturas, qualquer tipo de imagens, qualquer Deus, todo tipo de Deus são demônios. Que não, o único Deus é Cristo, outro tipo de Deus é demônio. Porque demônios usa pessoas para se passar por Deus, para passar por Cristo, por passar por servos de Deus. Você tem que saber o que é de Deus, você tem que saber o que é do diabo. Você tem que saber o que é o trigo bom e qual é o joio, qual é o fruto mau. Você sempre tem que saber qual é a semente boa e qual é a semente má. Você tem que saber qual é o trigo, qual é o joio. Você tem que saber. Procurar ouvir as palavras de Cristo. Procurar ouvir e crer. Senhor Jesus disse: aquele que me ouvir, aquele que vos ouvir, me ouve. Aquele que me ouvir, crê em mim e for batizado nas águas, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, e crê em mim, esse será salvo. Renuncia tudo por ele, largará tudo por ele e só adorar Cristo. Está no livro de João, capítulo 14, versículo 15: os que me amam guardarão os meus mandamentos. Se vós amas, o soberano Deus Altíssimo guardará os mandamentos dele. Procurar guardar os mandamentos de Cristo. Se são pesados, não são pesados. Porque se fosse pesado, Deus não usaria seus profetas desde o início para fazer os 10 mandamentos. Está no livro de Deuteronômio, capítulo 20.
livro de Êxodo, Deuteronômio capítulo 5, livro de Êxodo capítulo 20. Procurar se posicionar no que é correto é Cristo. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Livro de Isaías capítulo 55, versículo 1 adiante. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto, porque está no livro de João, capítulo 4, versículo 24. Porque Deus é Espírito. Importa que os que o adoram, adorem o Espírito em verdade. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus disse: eu não sou deste mundo, eu sou de cima. Tudo que é de errado é deste mundo. O Senhor Jesus disse ao discípulo: o príncipe deste mundo já está neste mundo, mas ele já está condenado. Eu já venci ele sobre a cruz. O Senhor Jesus venceu. Ele não tem poder sobre Deus, que é a palavra de Cristo. Ele não tem poder, mas que ele diz que tem, ele é mentiroso. Satanás, ele é mentiroso. Satanás, ele é mentiroso desde o princípio. Satanás não te ama. Satanás não ama a tua família, não ama teus filhos, teus pais e toda a tua descendência. Porque ele é destruidor desde o princípio. Desde o princípio, ele é abominação, desde a criação. Começou de Adão e Eva. Enganou Adão e Eva, enganou os filhos de Adão e Eva. Então Satanás é um destruidor de lar, destruidor de famílias. Procurar se posicionar em Cristo. Cristo é o verdadeiro. Ele é o verdadeiro Cristo. Não o Cristo terreno. O Senhor Jesus disse que vai ter tempos que virão muitos sem meu nome, dizendo eu sou o Cristo. Não siga, porque tentarão enganar os teus escolhidos de Deus. Aqueles que realmente estão na palavra, está cheio do Espírito Santo. Ele sabe o que é certo, o que é errado. Ele é conduzido por Deus. O Espírito Santo fala para ele. Então, meus amados irmãos, procurar ouvir, procurar crer e se posicionar em Cristo. Salva tu e salva a tua casa. Salva tu primeiro, para depois salvar a tua casa. Porque a salvação é dividida e é por decisão. Buscai ao Senhor Jesus Cristo enquanto se pode achar, não pelos sinais que vistes, mas pelo pão que vós comeste e vós saciaste, que é a palavra de Deus. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus, Ele é o fim da lei, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te protege, Deus te guie. Vai com Deus, Deus te liberte. E eu declaro, e eu profetizo, esta tarde e a noite será abençoada, cheia de paz, para toda nação, onde tiver fôlego de vida. Eu abençoe você em nome de Jesus. Você, teu filho, tua filha, teu marido, tua mulher e toda a tua descendência. Procurar deixar tuas portas abertas para Cristo. Entrar em você as palavras de Cristo. As palavras são Cristo, as palavras são Jesus. Procurar ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas. O Espírito Santo está aqui nessa terra, o pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é a falar apenas de Deus, do reino eterno, tudo que é de Cristo, não do anticristo, não dos deuses, não dos judeus falsos, não dos judeus mentirosos, não dos falsos profetas, não dos zombadores, não dos critiqueiros, não dos mentirosos, não dos falsos, mas apenas de o que é Cristo, o verdadeiro, que é do céu. Ele é o único Salvador para você, para toda a tua família, toda a tua descendência e no mundo inteiro, onde tiver fome de vida, na terra, debaixo das águas e lá do inferno, para todos, porque Deus, Ele ama
todos, porque todos é a criação dele. Mas se você ir pro inferno, pro ranger, você vai gritar, você vai gemer, pedir socorro para Abraão. Ele não vai te socorrer porque você foi lá pro teu livre-arbítrio. Cristo não te jogou lá. Você vai para lá com o teu livre-arbítrio. Você está vendo para o mundo, você está querendo viver para este mundo. Você está querendo ser salvo para este mundo. E quando você quer ser salvo para este mundo, você tem lugar no inferno. Que nem o rico, que desprezou dois. E disse que tudo culpa é de Deus, sabendo que culpa toda é dele. É o Caim. Vive sem Deus e morrerá sem Deus. Procurar ser que nem Abel, que nem os discípulos de Deus, que nem os profetas de Deus. Que crê, o Senhor Jesus, aquele que crê em mim, será salvo. O Senhor Jesus disse para justos: o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. Eu vim para o que eram os meus, pelos meus não receberam. Jesus te ama, meus amados irmãos. Jesus te ama. Qual é a forma de você procurar se arrepender? Através de Cristo, que está no 1 João capítulo 1, ao versículo 8 ao 9. Aquele que diz que não mente é mentiroso, a palavra dele não habita nele, a verdade não habita nele. Qual é a forma de você se arrepender? Confessar os seus pecados a Cristo, e Ele te perdoará todos os seus pecados. Se diminuir a Cristo, tranca o seu quarto, conversa com Cristo, em oração, que Ele vai te ouvir. Se entrega inteiramente, que nem Adão e Eva, de corpo, alma e espírito. Deus, Ele quer que você se entregue inteiramente, de corpo, alma e espírito para Ele, que nem Adão e Eva. Porque a festa só por causa de um pecador que se arrepende mais do que 99 que não necessita de arrependimento. Para você ir atrás de Cristo, você tem que ir igual uma criança inocente que precisa apenas do pai, da mãe, de mais ninguém. Só perde Cristo. Porque no reino de Deus a festa do céu, para causa de um pecador que se arrepende mais do que as 99 que não necessitam de arrependimento. Então arrependemos e convertemos, porque a primeira de respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe. Arrependemos e convertemos, para que assim venha o tempo do refrigério, pela presença do soberano Deus, Deus Altíssimo, amado Jesus Cristo, sobre você, sobre a tua vida, porque o teu corpo será o templo e a morada do Espírito Santo. Está com sede, está com fome, venha, porque o Espírito Santo e a esposa está chamando, venha, tome de graça da água da vida, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom grato de Deus é a vida eterna, que é o Espírito Santo de Deus. Jesus te ama, e eu também. Fico a paz de Deus amado, Jesus Cristo. Procurar sempre afastar dos ídolos. Procurar não ter inveja dos homens malignos, dos homens maus. Procurar ser honesto sempre, dar correto. Que você não vai passar por... Quando você segue essa lei, por que essa lei se torna imunda? Essa lei se torna imunda, que é a lei do homem, é porque você segue o teu livre-arbítrio, de qualquer jeito. Ela se torna imunda. Porque você não libera perdão, não sabe amar a Deus, você diz que ama o próximo, mas não leva na conversa, vai lá querer matar, destruir. Não leva desaforo para casa, andar armado. Isso é amor, se é amor ao próximo. Você só saberá amar quando você ama os seus inimigos, que nem o Senhor Jesus, que nem o Senhor Jesus fez. E disse, isso é amor. Tem que amar todos no geral. Amará o Senhor teu Deus acima de todas as coisas.
E segundo, próximo como a ti mesmo. Deus abençoe vocês três, em nome de Jesus Cristo. Soberano Deus, Deus Altíssimo. Fique com a paz de Deus, amado Jesus Cristo.